Olá, eu sou o Ricardo e a minha história é a seguinte. Eu sou filho de pais separados. Quando eu era recém-nascido, os meus pais se separaram e a minha mãe saía para trabalhar muito cedo, saía às 4 da manhã e só voltava à meia-noite. Eu, por ser recém-nascido, não via minha mãe durante muito tempo e quem me amamentava era a vizinha. Os meus irmãos, desde cedo, tiveram que trabalhar, nós éramos 6 dentro de casa. Eles tiveram que trabalhar para poder manter a casa. E durante muito tempo foi dessa forma. Eu não via os meus pais, eu não via minha mãe. E com 10 anos de idade eu comecei a morar com uma das minhas irmãs. E de 10 anos até os 16 eu morava com uma pessoa, morava com outra, morava com uma pessoa, morava com outra. E eu não tive a presença dos meus pais. Não porque não amavam, mas porque as circunstâncias da época não permitiam que a gente ficasse o tempo inteiro junto. E isso ocasionou em mim muitos problemas emocionais e me trouxeram até a idade da juventude com diversas dificuldades de relacionamento, diversas dificuldades financeiras, diversas dificuldades em acreditar em mim mesmo. E eu sou assinante do CID há mais ou menos 4 meses e eu me inscrevi no CID justamente para eu entender por que eu tive que passar por esse processo todo, por que eu tive que viver a vida dessa forma, como eu poderia lidar com essas situações, como eu poderia encarar o meu emocional, como eu poderia tratar a minha vida. E essa foi a minha motivação para eu escrever no CID. Antes eu era uma pessoa completamente desestruturada financeiramente, desestruturada emocionalmente. Os meus relacionamentos eram relacionamentos todos quebrados, bagunçados. Eu me sentia uma pessoa péssima. Eu me sentia, abandonado, largado. Eu achava que ninguém gostava de mim, ninguém se importava, ninguém me amava. E isso me fazia ficar com a estima muito bagunçada, com meus sentimentos muito desestruturados. Eu era aquela pessoa ferida que gostava de ferir. Após o curso eu comecei a entender muita coisa, a minha mente começou a se abrir para muita coisa, a minha mentalidade foi expandida e eu consegui entender o porquê de eu ter passado por isso tudo, o porquê de eu ter vivido o que eu vivi, né? Hoje eu me sinto uma pessoa completamente transformada. Antes eu brigava muito com todo mundo, eu cresci na igreja, eu vivi a minha vida inteira na igreja e eu fui líder de alguns ministérios. E sempre que eu tentava liderar, como eu era uma pessoa ferida, eu acabava liderando ferindo. As minhas palavras eram más, as minhas atitudes eram más e eu feria as pessoas. Até mesmo depois que me casei, as minhas palavras feriam o meu cônjuge e isso era péssimo. Mas logo após o curso, eu mudei completamente a minha forma de pensar, de agir. Hoje, antes de falar, eu penso. Hoje, antes de agir, eu penso. As minhas palavras não são palavras mais de mal, mas palavras de bem, palavras de incentivo. Uma hora ou outra a gente foge disso, mas sempre que eu vou falar, eu me policio para não dizer nada que vá magoar alguém. Mas sempre palavras que vão encorajar, palavras de correção da maneira correta, sempre palavras boas. Hoje eu me sinto totalmente diferente, sabe? Depois de ter conhecido o CID através das ministrações pelo YouTube do pastor Thiago Brunet, de alguns vídeos que eu vi de relatos no YouTube, eu resolvi me inscrever para ter esse tipo de mentalidade, para ter esse conhecimento. E a experiência de participar do CID é extraordinária, porque por mais que a gente ache que conhece tudo, que a gente já viveu de tudo, cada palavra ministrada, cada momento ministrado é uma novidade de vida para as nossas vidas. E tudo isso eu posso resumir num pequeno detalhe. Uma das coisas que eu mais apliquei o CID na minha vida foi nas minhas amizades. Eu achava sempre que as minhas amizades eram aquilo que ia me acolher, que ia me fazer sentir amado. E eu ficava frustrado sempre que eles olhavam para mim e me rejeitavam. Hoje eu entendo que algumas amizades precisavam sair da minha vida para que eu pudesse passar para um outro nível. Através da ministração do pastor Tiago, através do CID, através de Deus na minha vida, eu pude entender que eu sou capaz, que eu sou uma pessoa que posso confiar em Deus,
que eu posso fazer as coisas. As minhas crenças limitantes não me param mais, porque hoje eu entendi que o propósito de Deus para a minha vida está simplesmente em eu acreditar que Deus pode ser o melhor, pode fazer o melhor por mim, e eu acreditar nos planos que Ele tem para a minha vida e colocar tudo isso em prática. O Cid me ajudou muito e eu sou grato. Muito obrigado por tudo e eu agradeço a todos.